Bom, gente, olha, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o momento máximo. Então, para essa situação de uma viga biapoiada, que a gente tem esse apoio aqui com as duas reações e esse apoio com uma reação, a gente não precisa calcular as reações de apoio, fazer o corte. A gente tem uma formulinha, já que a gente acha o momento máximo. O que a gente precisa saber é o ponto onde está esse momento. Então, a gente lembra lá de quando a gente fazia com os diagramas, que o momento está bem no meio dela, porque é onde a gente aplica aquela força resultante. Então, para esse caso específico, a gente tem essa fórmula para calcular o momento máximo, que é o Q L ao quadrado sobre 8. Então, o momento máximo vai ser o Q, que é a carga distribuída, o L é o tamanho da viga, dividido por 8. Então, o momento máximo a gente já achou que é 22,5 kN vezes metro. Então, ó, isso daqui só vale para essa situação. Se ela tivesse com uma força pontual ou com outro tipo de apoio, já não vale mais essa formulinha aqui, ó. E aí, a segunda coisa que a gente precisa calcular é o centro de gravidade. Só que essa figura, ela é uma figura simétrica. Então, isso daqui é a seção transversal da viga. Então, a gente sabe que é simétrica quando a gente imagina um corte aqui no meio e o que eu tenho para cima é a mesma coisa que eu tenho para baixo. Então, eu tenho 150 mais 20, 170, 150 mais 20, 170. Então, o que eu tenho, as medidas que eu tenho para baixo são as mesmas que eu tenho para a parte de cima, passando aqui no centro de gravidade. Então, o centro de gravidade em Y, perdão, o centro de gravidade em Y é a metade dela, que é 170 milímetros, que aí a gente divide por 1000 e vai obter o valor em metro. Então, se a figura é simétrica, a gente não precisa fazer conta, a gente só pega a metade da altura total dela. Mas, para a gente calcular esse valor, a gente tem que passar um eixo de referência, né? Então, eu vou chamar aqui de X. E aí, a gente vai dividir essa figura em 3 partes. E eu vou fazer já o centro de gravidade, porque vai ser as mesmas medidas que a gente vai usar para o momento de inércia. Então, essa daqui vai ser a figura 1, essa vai ser a figura 2, e aqui do meio vai ser a figura 3. Então, a figura 1 e a figura 2, ela tem a área de 250 de base por 20 de altura. E a figura 3 tem 20 de base por 300 de altura, ó, essa 150 mais 150. Então, a gente vai dividir o retângulo 1, o retângulo 2 e o retângulo 3. Então, a área do retângulo 1 é 250 por 20. Só que, como eu falei, é mais fácil transformar essas medidas de comprimento em metro do que transformar no final. Porque no final a gente tem que deixar todo mundo em metro. Então, o 250 vai ser 0,25 e o 20 vai ser 0,02 metro. Então, a área 1 vai ser 0,25 vezes 0,02. A área 2 é a mesma coisa. E a área 3 vai ser 20 por 300. Agora, o centro de gravidade da figura 1. Então, a figura 1 tá lá em cima, ó. O centro de gravidade de um retângulo, a gente sabe que é a metade da altura. Então, a metade de 20 é 10. Só que a gente leva o ponto até o nosso referencial. Então, vai ficar 20 mais 300 mais 10, que vai dar 330, que é 0,33 metros. Da figura 2, o centro de gravidade dela é a metade de 20, que é 10, então é 0,01. E a figura 3, o centro de gravidade dela é a metade da altura, que é 300, só que a gente vai pegar esse ponto até o eixo, né? Então, por isso que a gente vai usar o 170 ou 0,17. Depois, a gente vai fazer Y vezes a área
E aí, vai somar. Então, a gente vai somar essa área aqui e vai somar essa multiplicação. Então, vai ficar 0,25 vezes 0,02 mais 0,02 vezes 0,3. Que vai dar 0,016. Peraí, gente, eu vou fazer a continha, depois eu volto, tá bom? Senão vai ficar aqui parado.